em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta! Estamos iniciando mais um especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas no direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco ele, especialista em direito previdenciário, professor e advogado Paulo Bacelar. O nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas sobre direito previdenciário. E você pode participar do nosso programa enviando aí a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 85992734353. Professor Paulo Bacelar, a gente começa com a pergunta da Tamires Jucá, de Viçosa do Ceará. Meu marido procurou um médico para descobrir de certo o que ele tinha e os exames deram que ele tem vitiligo. O médico disse que os sintomas que ele estava sentindo não podia ficar exposto ao sol, pois ele é agricultor. Eu queria saber se ele tem direito a receber algum benefício, pois o tratamento é muito caro. Olha, tem que ver qual é a atividade dele, né? Ela não diz aqui, mas ele pode ser agricultor, pode ser ter alguma atividade que precise de sair de casa, não possa ficar dentro de um escritório, por exemplo. Então, se ele tem incapacidade para o trabalho, ele precisa juntar esse laudo médico, ser segurado da Previdência, como agricultor ou não, e ter o pedido do auxílio-doença pelo site do INSS, pelo meu.inss.gov.br. A Diana, em Guaraciaba, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Se um casal possui, se eles são casados somente no religioso, para questões de aposentadoria ou demais benefícios, tem a necessidade de casar no civil ou fazer união estável para que ambos possam adquirir algum direito sobre o outro? Olha, é importante lembrar que quem tem união estável tem os mesmos direitos de quem é casado, porém precisa comprovar. A comprovação da união estável, no caso de uma pensão por morte, para aposentadoria não muda nada. Mas para a pensão por morte, caso o companheiro dela venha falecer, ela precisa juntar 2 provas. E a prova do casamento religioso já serve como uma prova, e ela teria que ter uma segunda prova, que pode ser a entrada em um processo, né, um pedido no cartório de reconhecimento de união estável. Então ela pode fazer esse pedido junto ao cartório e ter esse documento como outra prova. Já teria 2 provas da união estável, então não precisaria se preocupar com nenhum outro problema. Luiz Antunes Oliveira, de São Paulo, pergunta pra gente: estou acidentado e trabalho doente há 1 ano e 6 meses. Eu posso ser indenizado? A pergunta do Luiz, professor Paulo Bacelar. Olha, pode. Se a empresa não entra com pedido de auxílio-doença, que aí você mesmo pode entrar com pedido de auxílio-doença, né, junto ao INSS, ela deve encaminhar, você deve ser encaminhado para o INSS. Se a empresa está forçando você a trabalhar com esse acidente e o INSS não está te pagando nenhum benefício, você deve sim pedir uma indenização para a empresa, por caso a empresa esteja obrigando você a trabalhar doente. Participe pelo nosso WhatsApp, 85992734353. Tem alguma dúvida? Você pode entrar em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp. Mais uma pergunta. A Edna, em Pentecoste, pergunta: sou viúva e tenho 3 filhos. Meu esposo faleceu, já vai fazer uns 7 anos e não tive direito a nada. Sou casada só no religioso e meus filhos são todos dele. O que eu devo fazer? A pergunta da Edna, em Pentecoste. Olha, você deve requerer a pensão por morte. Se
os filhos tiveram direito à pensão e o servidor não te incluiu como companheira, não te incluiu como dependente dessa pensão, você pode pedir agora uma revisão administrativa para o servidor inserir o seu nome como dependente dessa pensão. Se já tiver cessado o benefício para os filhos, aí você deve requerer um novo benefício agora. Tereza, em Ubajara. Queria saber se eu me casar, eu perco a pensão por morte do meu ex-marido. Eu comecei a receber em 2008. Não perde. Você pode começar a fazer os preparativos para o casamento, que não vai ter problema nenhum. Essa pergunta é muito frequente aqui no programa, né, professor Paulo Bacelar? Esse medo da pessoa perder a pensão. Não, você pode casar, tem um novo casamento, nova relação e não vai perder a pensão que você já recebe. Tancredo, em Trairi, tenho 56 anos, trabalhei 21 anos de carteira assinada. Eu queria saber por que ganhava equivalente a 7 salários mínimos e hoje só recebo um salário mínimo. Isso aí já está pacificado, né? O benefício ele não é vinculado ao salário mínimo. Então, se valia 7 salários mínimos, na época em que você se aposentou, ele não vai acompanhar, o benefício ele não é obrigado a acompanhar os índices do salário mínimo, do reajuste do salário mínimo. Por exemplo, em 2024, o salário mínimo vai ter um acréscimo de 6,97%, quase 7%. E o benefício acima do salário mínimo vai ter um acréscimo de 3,97%. Então diminui, muito menor o reajuste do benefício para quem recebe acima de salário mínimo do que o reajuste do próprio salário mínimo. Então aquele benefício ele não vai acompanhar os mesmos reajustes do salário mínimo. José Luiz, em Quixadá. Tenho 29 anos de trabalho e 58 de idade. Falta quanto tempo para a minha aposentadoria? Olha, precisa completar os 35 anos. Então, com certeza, você vai se aposentar apenas quando tiver 65 anos de idade. Jair, em Horizonte. Estou afastado do trabalho por problemas de saúde. Esse tempo que eu estou afastado pelo INSS conta como contribuição? Vai afetar a minha aposentadoria? Conta. O período de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez que a pessoa estiver recebendo, ele vai contar para uma futura aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, mas ele precisa retornar ao trabalho. Aquele benefício ele vai ser cessado e você pode voltar a contribuir, e aí aquele período será intercalado entre períodos de trabalho e aí será contado para a aposentadoria. Pergunta que chega sem identificação, a gente pede aqui aos nossos ouvintes e internautas, quando fizerem as perguntas, enviando a mensagem aí para o nosso WhatsApp 859-92734353, coloque o local de onde você está fazendo aí a pergunta, onde você mora, ok? Tenho 57 anos de idade e 32 anos como motorista na prefeitura e também sou microempresário. Eu posso pagar mais salários para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Pode. Se a pessoa não estiver contribuindo no teto da Previdência, ela pode contribuir como autônomo o período que falta para atingir o teto do INSS, e aí você pode somar esses salários e você pode ter uma aposentadoria no futuro. Agora, é preciso que faça cálculo, porque se falta pouco tempo para você se aposentar, o tempo que você vai pagar a mais talvez não tenha tanto efeito. Então precisa calcular para saber se vale a pena. Pergunta agora do Rafael, em Baturité. Sou MEI e fiz uma seleção, passei na prefeitura com contrato de 6 meses e é só meio período, só meio salário. Agora eu descobri que estou grávida. Quero saber se como MEI eu tenho direito ao salário maternidade. Tem salário maternidade para quem tem MEI, só que tem que ser um salário mínimo. O tempo de contribuição para ter direito ao salário maternidade é de 10 contribuições anteriores ao parto e tem que ser no valor de um salário mínimo. Eduarda, em Fortaleza. Meu marido recebe BPC e está pagando INSS de 5%. Caso venha a falecer, eu tenho direito à pensão? Com certeza. Agora, para contribuir com o valor de 5%, a pessoa tem que ser cadastrada no CAD único e tem que estar com o cadastro atualizado de 2 em 2 anos e não pode ter renda própria. Então, você pode contribuir, mas essas contribuições terão que ser validadas quando for pedir o benefício.
Pergunta que vem agora de Ibiapina, professor Paulo Bacelar. A pergunta do Raimundo: quem tem direito ao adicional de 25% e a aposentadoria especial, quais profissões se enquadram? Olha, não existe mais atividade especial para profissões por atividade. O que existe é a comprovação da atividade especial por um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E você vai ter 25 anos, mas precisa comprovar esses 25 anos que teve exposição a agente nocivo, prejudicial à sua saúde, pode ser qualquer profissão, e também tem que ter 60 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher. Pergunta que vem agora de Umirim, o Raimundo Costa. Sou radialista há mais de 10 anos, pago o sindicato. Quando vou me aposentar? Eu tenho 53 anos. Normal, 53 anos ainda não dá para aposentar, precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Antes, radialista tinha uma aposentadoria especial. Era aposentadoria especial até 95, então depois disso, se não tiver ruído acima de 85 decibéis, se não tiver um agente nocivo prejudicial à saúde comprovado com PPP, aí se aposenta normal, por idade, 65 anos, e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Vicente, em Trairi, tenho 22 anos de contribuição, nunca mais tive carteira assinada e nem contribuí com o INSS. Ninguém me orientou que era para pagar o INSS. Hoje eu tenho 58 anos de idade e ainda dá tempo, é bom pagar o INSS para aposentadoria? Depende de cada pessoa, né? Eu sempre recomendo a pessoa se contribuir. Se ela nunca contribuiu para o INSS, aí ela vai começar a contribuir agora, se aposenta com 15 anos de contribuição. No caso dele, já tem 58 anos de idade, vai se aposentar daqui a 15 anos se ele começar a contribuir agora. Mas ele tem 22 anos já de contribuição, aí ele parou de contribuir. Não, mas ele disse que nunca teve carteira assinada, ele deve ter trabalhado sem carteira. Mas eu não entendi mas também. Ele disse que tem 22 anos de contribuição, nunca mais teve a carteira assinada. Nunca mais tive carteira assinada e nem contribuo com o INSS. Tudo bem, então... O que eu entendi, professor, que ele já tinha os 22, ele né? trabalhou 22 anos, contribuiu, depois então, parou. Então, melhor ainda, né? Porque ele já tem os 15 anos necessários e aí basta ter a idade, Só com 65 idade. anos de idade. Agora, ele deveria contribuir agora, a cada 6 meses, como segurado facultativo, para manter a qualidade dele de segurado, para quando tiver os 65, ele não tiver... se tiver algum problema até os 65 anos de idade, como auxílio-doença, por exemplo, ele estaria coberto. Eliette, em Iguatu, eu queria saber por que eu estou afastada da empresa pelo médico. O médico me deu 1 ano e minha perícia está marcada para o dia 28. Se eles me negarem, o que eu faço? O que eu devo fazer? Nos pedidos de auxílio-doença do INSS, quando é negado, pode ser negado por várias situações. Pode ser por falta de carência, pode ser por falta de qualidade de segurado, que a pessoa parou de contribuir, ou pode ser por falta de reconhecimento da incapacidade laboral. Então precisa ser analisado através de um advogado e ajuizar uma ação para recuperar esse benefício que foi negado pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Alana, em Canindé. Recebo o BPC desde meus 2 anos e hoje tenho 25 anos. Meu nome sempre foi no cadastro único da minha mãe. Se eu retirar o meu nome do cadastro dela e fizer um cadastro individual para mim, vai interferir no meu benefício? Não. Se ela mora sozinha, não mora mais com a mãe, ela deve fazer o acerto, a atualização do CAD único e ter o seu CAD único separado da mãe. Não vai ter alteração nenhuma. José, em Nova Olinda, recebo 2 auxílios, doença, um do meu filho menor e outro da minha esposa. Os 2 cartões estão no meu nome, sou o curador de minha esposa. Eu posso pagar meu INSS como facultativo? Pode sim, pode, porque ele recebe, mas é como representante legal. Ele é representante legal da esposa, né, como curador, e representante do filho também como tutor nato, que é o pai. Então, ele pode contribuir como facultativo, que não vai ter nenhum problema nem para ele, nem para os benefícios que ele representa. Márcia, em Horizonte, eu estou grávida de 8 meses. Eu ainda consigo pedir o auxílio maternidade ou já passou do tempo?
Não, o salário maternidade é pedido após o parto, mas a pessoa tem que ter 10 contribuições anteriores ao parto. Se ela nunca contribuiu, faltando ainda 2 meses, né? Faltando ainda um mês só para o parto, ela não terá tempo mais para contribuir com esses 10 meses, com essas 10 contribuições. Gabriel, em Pacajus, meu pai sofreu um acidente de trabalho, ele é metalúrgico. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Como fazemos para dar entrada? Ele deve dar pelo INSS através do site meu.inss.gov.br e solicitar o benefício benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Luísa, em Antonina do Norte, trabalho como doméstica há anos, mas não tenho carteira assinada. Existe alguma forma de comprovar os anos trabalhados? Isso só na justiça. Ela deve entrar com pedido, né, com o advogado na Justiça do Trabalho, ter provas materiais do exercício dessa atividade e solicitar que assine a carteira, que faça as contribuições, mas precisa ter provas de que ela era empregada doméstica nessa residência. Francisco Luiz, em Fortaleza. Completei 79 anos e já tenho quase 20 anos de contribuição. Eu já consigo me aposentar? Se eu me aposentar, eu posso continuar trabalhando? Ô Marcos, aí ela já tem mais do que o tempo necessário para a aposentadoria, né? Precisaria ter 65 anos de idade, 15 de contribuição, ele já tem muito mais do que isso, tanto da idade como do tempo, e ele pode continuar trabalhando sim, não tem problema. Mazé, em Calcaia. Minha filha está grávida de algumas semanas e no começo ainda. Ela não tem carteira assinada e não faz contribuição para o INSS. Mesmo assim, ela pode pedir o auxílio maternidade? Não. Se ela está grávida e nunca contribuiu para o INSS, ela precisa contribuir, ter 10 contribuições antes do parto. Sem contribuir, ela não tem direito a esse benefício. Natália do Vale, em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Meu pai é agricultor, mas atualmente mora comigo em Fortaleza. Eu consigo dar entrada no benefício dele daqui? Quais documentos a gente precisa ter? Sim, ele pode requerer o benefício, agora os documentos têm que ser de prova de que ele exerceu atividade na agricultura, né? Na cidade onde ele trabalhou. Ele pode morar hoje em Fortaleza, mas ter até os 60 anos de idade, ele ter trabalhado na agricultura em outra cidade, precisa provar essa condição de agricultor que exerceu atividade na outra cidade, em qualquer outra cidade que ele tenha trabalhado. Você tem alguma dúvida, tem alguma questão? Entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa produção no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Seguindo agora no programa de hoje, atenção, a pergunta da Francisca Maria, em Pentecoste. Estou prestes a me aposentar, mas uma das empresas que eu trabalhei deixou as informações desatualizadas na minha carteira. Como posso fazer para consertar esse erro? Tem que ser na empresa? Vai depender se esse erro vai ser muito importante na hora de analisar o benefício. O que ela precisa ver primeiro é se esse benefício está se esse vínculo está no CNIS dela, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o cadastro de contribuições, né? E ela deve fazer isso através do meu.inss.gov.br, baixar o seu CNIS, o seu cadastro, e olhar se essa empresa ela recolheu direitinho, se tem todos os salários, se o vínculo está registrado no CNIS. Fora isso, não precisa ter outra documentação. O Jorge em Fortaleza faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 65 anos, posso me aposentar? E 183 de carência, né? Ele pode sim, ele precisa ter 65 anos de idade e 180 contribuições para a carência do benefício para se aposentar. Nesse caso, ele já pode. Jéssica em Ocara, minha filha tem TDAH e epilepsia. Ela não desenvolve, não vai à escola. Será que ela tem direito a algum benefício? Sim, ela deve juntar um laudo médico de comprovação quais são as dificuldades que ela tem, né, na sua vida normal, na sua vida diária, e requerer o benefício. Agora precisa estar cadastrada no CadÚnico e a família não pode ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo.
A Gracilene está em Madalena e faz a seguinte pergunta. Sou doméstica e já tenho 20 anos de contribuição. Eu tenho 48 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Não, ainda não, Marcos. A mulher, ela se aposenta com 62 anos de idade. Pode ser doméstica, pode ser uma trabalhadora urbana, ela vai se aposentar com 62 anos, com 15 anos de contribuição. Ela já tem os 20 anos de contribuição, mas ainda falta a idade de 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, ela está com 48 anos hoje, até chegar aos 62, são 14 anos, né? E ela contribuindo esses 14 anos, ela vai, quando ela chegar aos 62 anos, ela vai estar com 34 anos de aposentadoria. Isso para a média da aposentadoria é bom, né, professor? Depende, Marco. Só vai ser bom se ela receber um valor maior do que o salário mínimo. Porque cada ano que ultrapassa os 15 anos, Sim. ela ganha 2% na média de contribuições. Se for o salário mínimo, não vai ter nenhuma influência. Almirã, em Mato Grosso. Mato Grosso, professor Paulo Bacelar. Faz a pergunta. Não me lembro aqui de alguma participação São Paulo, de Mato Grosso, Rio, né? Mas Mato Grosso ainda não, primeira Ok. vez. Seja bem-vindo, então. Devia receber um brinde, né? Um brinde, né? Um brinde, é. do- Seja bem-vindo, Almirã. Eu trabalho com produtos defensivos agrícola. Eu tenho direito à aposentadoria mais cedo? Olha, a regra da aposentadoria especial, ela mudou. Então, até 2019, bastava que ele que ele trabalhasse por 25 anos. Com a exposição a esses agentes nocivos, né, à sua saúde, defensiva agrícola, ele se aposentava com 25 anos. Agora, ele terá que ter 60 anos de idade. Então, tem que comprovar os 25 anos de contribuição, mas se aposenta com 60 anos de idade, mais cedo do que o trabalhador que não tem a exposição, que precisa ter 65 anos de idade. Zé Maria, em Russas, sou motorista autônomo e quando carrego nas transportadoras, elas descontam para o INSS em torno de R$ 400. A média é essa, então? A aposentadoria é em cima dessas contribuições? Em cima do salário de contribuição. R$ 400 deve ser a contribuição que ele faz. Certo. Então ele vai ser 11% do valor do seu frete. Então ele vai ser descontado 11% do frete, que deve dar os R$ 400, mas o valor que vai entrar na média é o salário de contribuição referente a essa contribuição cheia. Pergunta que chega sem identificação de Pato, cidade de Pato, no Rio Grande do Norte, professor Paulo Bacelar. Meu esposo tem uma prótese na perna e não pode mais trabalhar. Ele vive de benefício desde 2010. Ele vai fazer 55 anos. Será que ele tem direito à aposentadoria? Se ele trabalha desde 2010, ele vive em benefício desde 2010. Mas eu queria saber qual é o benefício, né? Deve ser auxílio-doença, alguma coisa assim. Ele fazendo 55 em janeiro, não, ele não se aposenta. Ele tem que ter 65 anos de idade e depois que tiver 65 anos de idade, se for somar o período dele de contribuição antes do benefício e após o benefício já tiver 15 anos de idade de contribuição, ele deve requerer a alta médica, contribuir com mais uma contribuição para ficar intercalado e aí pedir aposentadoria. Josefa, em Juazeiro do Norte, tem uma perícia médica agendada. Há meses espero por esse dia. Eu gostaria de saber quando eu conseguir o meu aposento, eu vou receber o valor retroativo. Sim, Marco, vai ser retroativa a data do requerimento. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta agora do Hélio em Pentecoste. Trabalho como segurança em uma empresa privada há anos. Eu gostaria de saber se a insalubridade que eu recebo faz alguma diferença na aposentadoria. Faz. O adicional de insalubridade, ele aumenta o salário de contribuição. Então, por exemplo, a pessoa recebe 5 mil mais 20% de insalubridade, mais 1.000. Então, o salário dele de contribuição vai ser de R$6.000 para entrar na média de contribuição de todo o tempo contributivo. Júlio, em Morada Nova. Meu pai tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar, mas a idade não. Faz diferença? Qual o mais vantajoso na hora de se aposentar? Olha, hoje precisa ter a idade mínima, então tem que saber quanto tempo de contribuição ele tem, qual é a idade dele atual para saber quando que ele vai se aposentar. Mas a regra
é que seja a idade mínima. Tem que ter tempo de contribuição com a idade também. Hoje não se aposenta mais somente com o tempo de contribuição. Natália, em Acopiara, gostaria de tirar uma dúvida. O meu filho recebe um BPC e minha mãe vai dar a entrada na aposentadoria agora em 2024. O benefício dele vai influenciar na aposentadoria dela? Depende. A aposentadoria for de até um salário mínimo, não vai ter nenhuma influência. Bruno, mas se Pois for não. maior do que o salário mínimo, a INSS pode revisar esse benefício para o benefício do BPC, para ver se a renda familiar foi alterada com essa aposentadoria. Depende também da composição familiar. Da Quantas composição pessoas familiar. existem, Mas né? se o benefício for de um salário mínimo, não vai ter nenhuma alteração. Bruno Vieira, em Fortaleza, sou professor do município e gostaria de saber como funciona o regime aqui na capital. Depende muito, né? São várias situações, existem várias regras de transição também, mas em regra, a mulher precisa ter 57 anos de idade, o homem precisa ter 65 anos de idade, 20 anos de serviço público, 10 anos no cargo em que for aposentar, e existem algumas regras de transição também que demoraria muito para falar todas as regras. Diógenes, em Amontada, minha futura esposa recebe uma pensão por morte da mãe dela e eu recebo o meu aposento. Quando a gente se casar, ela vai perder essa pensão? Não vai perder. É a mesma coisa, né? Você pode casar, mesma pergunta que já foi feita. Você pode casar que a pensão que a pessoa recebe do ex-marido não vai ter nenhum problema. O Gabriel Dantas está em Banabuiú, professor Paulo Bacelar. Abraço para você, a todos aí de Banabuiú, Gabriel. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de tirar uma dúvida. Servi ao Exército Brasileiro por 5 anos. Esse tempo serve de contribuição? Ou quando começar a trabalhar de carteira assinada eu preciso começar do zero? Não, ele já serve. Agora você precisa ter em mãos uma certidão. É a certidão de tempo de contribuição do Exército. Ele vai até as Forças Armadas, onde ele serviu, e pede essa certidão desses 5 anos, que vai ser contado quando ele for se aposentar. Fátima, em Horizonte. Eu parei de trabalhar há alguns anos. Gostaria de saber quais formas de contribuição existem. Ela deve fazer a contribuição ou como contribuinte individual, que é o autônomo, no código 1163, que é de 11% do salário mínimo, ou o código 1007, que é o código de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, ou ela pode fazer a contribuição como facultativo no código 1406, que é de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, ou o código 1473, que é o plano simplificado, que é de 11% do salário mínimo. Matias Moisés, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Minha irmã está grávida e eu gostaria de saber o que ela precisa atender aí de requisitos para conseguir o auxílio maternidade. Precisa estar com uma quantidade de meses? Isso, o salário maternidade precisa ter no mínimo 10 contribuições mensais antes do parto. A Maria, em Russas, tem a seguinte pergunta: tenho 58 anos, trabalho de técnica de enfermagem e gostaria de saber se quando for me aposentar, se é pelo piso de enfermagem que está no valor de R$ 3.325. Não, o regime geral de previdência, a pessoa se aposenta com a média de contribuições desde julho de 94. Então ela pode receber o piso da enfermagem no seu salário de contribuição, mas esses salários serão contados numa média de contribuição desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. De Pacatuba vem a pergunta da Janaíra. Meu filho tem autismo e foi diagnosticado há alguns meses. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Veja bem, o benefício que pode ser concedido para essas pessoas é o BPC. Se ela não é segurada da Previdência, ela pode pedir o BPC. Agora precisa ter um laudo médico atestando a sua dificuldade com a sua relação com as pessoas durante pelo menos 2 anos. O laudo médico irá dizer se essa pessoa tem as condições para o BPC e ela pode dar entrada no benefício, mas precisa também saber da renda familiar per capita, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. O José Marcos, no Crato, pergunta: tenho 75 anos e apenas 8 anos de trabalho registrados. Vou conseguir me aposentar? O que eu posso fazer? 8 anos... 8 anos de contribuição e 75 anos de idade. Tem que completar os 15 anos, Tem que completar os 15 anos. Você pode se aposentar com 65 anos de idade,
com 15 anos de contribuição para os homens, 62 anos de idade com 15 de contribuição para as mulheres e precisa ter esses dois requisitos, idade e tempo de contribuição. José, em idade já passou 10 anos, agora em registro, né, em contribuição, falta ainda você completar aí os 15 anos. O Rodrigo Nunes, no Trairi, professor Paulo Bacelar, já completei 80 anos e tenho 15 anos de contribuição. Eu já tenho direito à aposentadoria? Posso dar entrada? Professor Paulo Bacelar. Precisa ter 15 anos de contribuição. Ele já tem quanto? Já tem os 15 de contribuição 15. E já completou 80 já anos. Já completou 80 Paulo anos. Bacelar. Aquele caso, também há pouco tempo a gente respondeu de um segurado que tinha 79, né? Então já perdeu aí o prazo, já perdeu o tempo. Pode requerer a qualquer momento, mas já perdeu o tempo em esperar esse tempo todo para pedir aposentadoria. O Lourenço, em Guaraciaba do Norte, tenho 55 anos de idade, 15 anos de contribuição como balconista e 18 como professor do município, todos do regime geral. Sou monocular, leve desde criança. Eu posso pedir aposentadoria e continuar trabalhando como professor concursado até que idade, professor Paulo Bacelar? Se a pessoa é professora do regime geral, mas é uma professora do ensino particular, de um colégio particular, ela pode continuar contribuindo. Mas ele, no caso, o Lourenço. Ele pode continuar trabalhando. Se for de um regime, por exemplo, de uma escola pública, mesmo contratado, aí ele não vai poder trabalhar, porque no serviço público ele tem que sair, ele tem que fechar o contrato dele caso se aposente. No caso de ter uma deficiência, que é o caso dele, ele pode se aposentar com 60 anos de idade e 15 de contribuição, tendo 15 anos como deficiente. Lúcio, em Itapajé, sou fã desse programa, esclarece todas as dúvidas. Gostaria de saber se para dar entrada na aposentadoria precisa ir na agência ou pode fazer tudo online. Abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. A pergunta do Lúcio em Itapajé, professor Paulo Bacelar. Não existe mais nenhum atendimento na agência. Você deve fazer tudo pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, meu.inss.gov.br, e fazer o pedido diretamente no sistema. Fabiana Machado, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Sou nova ainda, tenho apenas 48 anos e 7 anos de trabalho. Eu gostaria de saber como funciona caso eu queira ser empreendedora, dona do meu próprio negócio. Como faço para continuar contribuindo? Bom, a empresária, ela vai contribuir com 11% sobre o seu prolabore. Então ela vai contratar um contador, ele vai fazer essas informações todo mês, né? Precisa ter um contador, ela vai ter uma empresa e ela, como sócia, vai descontar, o contador vai encaminhar para ela uma guia todo mês para ela pagar 11% sobre o seu prolabore que ela vai definir. Carliane, em Maracanaú, minha mãe tem 59 anos, mas já tem 12 anos de contribuição. Já podemos dar entrada no benefício dela? Ainda não, continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. Ela falta ainda 3 anos de idade. Tanto para o tempo, né, de 15 anos, falta 3, como para a idade também. Então é continuar contribuindo que ela vai se aposentar aos 62 de idade. Daqui 3 anos vai dar tudo certo, viu, Carliane? Abraço para você. A Gisele, em Quixadá, pergunta, minha mãe é MEI há alguns meses. Como faz para continuar contribuindo com o INSS? Ela precisa registrar alguma coisa? Ela é MEI, então ela vai contribuir com o INSS como MEI. Ela já está contribuindo como MEI. Quando ela paga o DAS-MEI, ela já está contribuindo para o INSS. Só tem que tomar cuidado para não atrasar, né, professor? Exatamente. Deixar em dia, né? Ela não pode atrasar, passar de mais de um ano sem contribuir, porque tudo que ela vai deixar de contribuir não vai contar para a aposentadoria, mesmo que ela venha a pagar futuramente. Maria, em Guaraciaba do Norte, eu gostaria de saber se vocês poderiam me orientar. Eu já sou aposentada e o sindicato está cobrando uma mensalidade no meu salário. Eu gostaria de saber se é obrigado a pagar essa contribuição. Não é obrigado. Se você não autorizou, o sindicato não pode fazer esse tipo de desconto. Inclusive, cabe até uma indenização por danos morais por ter
feito esses descontos na sua aposentadoria. Você pode fazer o pedido de exclusão dessa contribuição do sindicato através do meu.inss.gov.br em novo pedido e exclusão de contribuição de sindicato. Maria, em Pentecoste, pergunta professor Paulo Bacelar. Sou professora na rede municipal há mais de 40 anos e tenho 60 anos de idade. Eu pretendo dar entrada na minha aposentadoria esse ano. Eu gostaria de saber como fica o meu salário depois de me aposentar, se continua o mesmo ou diminui. Olha, com essas condições, ela já pode ter a integralidade, porque ela deve ter entrado com certeza antes de 2003 e ela já atinge os 60 anos de idade. Então ela pode ter a integralidade, vai ter a aposentadoria com o seu benefício, pelo seu último benefício, pelo seu último salário, né? Socorro faz a seguinte pergunta. Desde maio que coloquei um auxílio de uma pessoa na mão de um advogado e até agora nada. Essa pessoa continua incapaz de trabalhar. Demora assim mesmo? Demora por causa da perícia médica. Então, dependendo da vara, ele vai marcar uma perícia médica. Quando voltar a perícia, o juiz vai dar a sentença desse benefício. O Jean, em Itapipoca, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um tio que é vigilante noturno concursado pela prefeitura e ele trabalha no período noturno. Ele vai se aposentar em agosto, agora de 2024. Ele quer se aposentar recebendo o salário atual que tem os benefícios por ele trabalhar à noite. Ele pode se aposentar recebendo o salário atual? É muito difícil. A aposentadoria não é feita pelo último salário, e sim pela média de contribuições desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Então ninguém se aposenta com o salário atual. A Cleonice, em Morada Nova, faz a seguinte pergunta. Tenho 53 anos, 14 de carteira assinada e estou trabalhando como autônomo. Quantos anos eu ainda devo contribuir e quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Ainda falta um tempo, porque precisa ter 62 anos de idade. Então faltam 9 anos. Tem que completar os 15 anos, continuar contribuindo e se aposentar com 62 anos de idade. Ivan, em Maranguape, tenho 47 anos e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu vou poder pedir a minha aposentadoria? Com 65 anos de idade também. 65 anos de idade, já tendo 15 anos de contribuição, mas cada ano que ele contribuir a mais vai aumentar 2% na média de contribuições. O Francisco José está em Amontada. Abraço para você, Francisco, a todos aí de Amontada. Sou viúvo há alguns meses. Eu gostaria de saber se existe um tempo certo para dar entrada na pensão por morte. Existe o tempo de 90 dias para o esposo, ex-esposo, o cônjuge, para pedir a pensão para receber desde o óbito. O filho menor de 16 anos, ele tem que ter até 180 dias, né? 180 dias, menor de 16. E acima de 16 até os 21 anos de idade também tem que ter os 90 dias para pedir a pensão para receber retroativo desde o óbito. Passando desse período, ele pode continuar com o direito dele de pedir a pensão continua, só não recebe o retroativo. Então, não existe período para pedir a pensão, mas para receber desde o óbito, precisa ter esses prazos, tanto para o cônjuge como para os filhos. Mas existe um prazo limite, professor Paulo Bacelar, ou não? Tem prazo limite, não tem né? prazo limite. O prazo limite é para receber os retroativos. Pergunta agora que vem de Juazeiro do Norte. Josa ou José, tenho 61 anos de idade, trabalho em empresa privada. Em janeiro de 2022 eu sofri um acidente de trabalho. Nessa época eu já tinha 32 anos de contribuição. Sempre trabalhei como motorista de caminhão e também ônibus rodoviário. Atualmente estou recebendo o auxílio por incapacidade. Eu já posso dar a entrada na minha aposentadoria por tempo de contribuição? O José, então, portanto, aí de Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Olha, depende se ele tiver o PPP. Isso aí é uma análise mais aprofundada. Mas sem analisar o PPP, ele precisaria ter agora em 2024, completar 101 pontos, né? Vou entender aqui que é um homem, o José. Então ele teria que ter 32 anos com 61, dá 93, né? 93 pontos. Ainda não teria condições para aposentadoria, ele teria que pedir pelo menos até os 65 anos de idade para pedir a aposentadoria dele.
Bianca Arruda, em Juazeiro do Norte. Mais uma pergunta aí de Juazeiro. Abraço para todos aí na sintonia do nosso programa. Eu recebo um auxílio acidente na minha casa e minha mãe, que mora comigo, deu entrada na aposentadoria dela. Isso interfere? Um auxílio acidente não interfere em nada. O que poderia interferir é se ela recebesse um BPC. Luzia, em Horizonte. Eu gostaria de saber como está a situação da minha aposentadoria. Eu tenho 62 anos e 16 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada? Professor Paulo Bacelar. Com certeza, já deve ter até dado entrada, né? Ela já tem os 62 anos de idade, com 15 de contribuição, que são as condições para a aposentadoria da mulher. Ela já implementou os 2 requisitos. Já pode dar entrada. Já pode dar entrada. Tá certo, Luzia, parabéns para você, viu? O Raimundo Araújo, em Canindé. Primeiro, eu quero parabenizar esse programa pela utilidade pública. Eu tenho uma amiga que é mãe solteira e tem um filho, mora com os pais e os mesmos são aposentados. Só reside na casa os 4, ou seja, ela, o filho e os pais. Ela quer dar entrada em um auxílio, já que seu filho tem transtorno do espectro autista. Mas uma pessoa falou para ela que ela não pode, pois ela mora com os pais. Isso eu gostaria de saber se é verdade. A pergunta do Raimundo Araújo, de Canindé. Nenhuma é verdade. Aí é totalmente indevida essa informação que passaram para ela. Os avós dessa criança não fazem parte do grupo familiar, mesmo morando sob o mesmo teto. Então, caso eles estejam recebendo algum benefício, aposentadoria, por exemplo, esse benefício não irá contar para a renda per capita dessa criança, porque a renda dos avós não entra para o cálculo da renda per capita. Então, ela, no caso dela, mesmo ela morando com os pais, a família aí é ela e a criança. Então, ela não tendo renda, ela pode pedir o benefício para ele, que não irá ter nenhum problema. Pergunta que chega sem identificação, professor Paulo Bacelar. Tenho 61 anos de idade, 32 anos e 35 anos e 2 meses de contribuição. Quanto tempo falta para me aposentar? Agora aqui a gente não sabe se é homem ou mulher, né, professor? Olha a importância da identificação, né, Marcos? Porque dependendo do homem ou da mulher, poderia dar direito ou não a esse benefício. Mas vamos dizer que seja uma mulher, 61 com 35... dá 96 pontos, ó. Ela já teria direito à aposentadoria, porque ela precisaria ter agora em 2024 91 pontos. No caso, se for homem, ela não tem direito à aposentadoria ainda, precisaria ter ou 63 anos e meio de idade ou 101 pontos, que não fecha ainda nos 2 casos, né? Então, ainda não teria direito à aposentadoria no caso do homem. Laírton, em Quixeramobim. Meu pai vai completar 65 anos de idade. Assim que ele completar, ele já pode dar entrada na aposentadoria? Tem que ver quanto tempo ele tem de contribuição, né? Ele precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ele já tiver os 15 anos, no mesmo dia que ele completar os 65, ele já pode fazer o pedido da aposentadoria. Tiago, em Capim Grosso, na Bahia. Conhece Capim Perto Grosso? Da terra dos meus pais, dos meus avós. Olha que maravilha, viu? Professor Paulo Pertinho Bacelar. ali de Jacobina, pertinho de Mairi, onde meu pai nasceu. Então ali pertinho da minha família ali. Que maravilha! Abraço para você, Tiago, a todos aí de Capim Grosso, na Bahia. Estou com algumas dúvidas. Eu recebo Bolsa Família. Meu filho adoeceu e está com câncer. Eu tenho direito ao auxílio doença. O Bolsa Família é cortado se eu encaminhar o auxílio doença do meu filho. Nós não temos nenhum benefício, só o Bolsa Família. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Tenho 46 anos e não pago nem o plano para me aposentar. Qual seria o melhor plano para mim hoje, nessa idade? Então vamos lá, primeiro a pergunta dele sobre o auxílio doença, já que ele recebe o Bolsa Família, professor Paulo Bacelar. Na verdade não é o auxílio doença, né? O filho, pode ser, né? Quem tem auxílio doença, pode ser que seja. O auxílio doença só pelo motivo dele receber o auxílio doença não é motivo para cessar o Bolsa Família. O que vai depender é o valor do auxílio-doença, a quantidade de pessoas que moram na casa, para ver a renda familiar. No caso dele contribuir, ele pode contribuir como segurado facultativo,
que pode também, se caso esse benefício seja um BPC, ele não teria problema nenhum. Se ele não trabalha, ele poderia contribuir como segurado facultativo no Código 1473, que é de 11%, e se aposentar com 65 anos de idade, quando tiver os 15 anos de contribuição. Eliane, em Caridade, sou MEI e completei em 2023 os 15 anos pagos e agora em março eu vou completar 62 anos. Eu devo pagar até março? Eu sou manicure, como faço para dar baixa na empresa? Pois não vou continuar. É MEI, ela tem que contribuir até a data da baixa, mesmo que ela já tenha 62 anos de idade. Ela já pode pedir aposentadoria, mas vai ficar ainda com o vínculo no MEI. Ela precisa contratar um contador para fazer a baixa nessa empresa. Miguel, em Uruoca, minha esposa paga o INSS individual, plano simplificado, 11% do salário mínimo desde 2012. Do mês 6 de 2019 ao mês 7 de 2020 ficou sem pagar. Daí então continuou pagando até agora. Ela hoje tem 58 anos. O que eu quero saber é se essas contribuições que foram feitas antes desse atraso, se elas vão ser contadas para o tempo de carência quando ela for pedir a sua aposentadoria. Não tem problema nenhum, porque o que ela contribuiu em dia vai estar valendo mesmo que ela tenha parado de contribuir e tenha voltado a contribuir novamente. Todo o tempo vai ser contado. Antônio, em Jaguaretama, professor Paulo Bacelar, tenho hérnia de disco e bico de papagaio na coluna. Isso dá direito a algum benefício? Eu sou frentista e tenho carteira assinada há 5 anos. Tenho 40 anos de idade. Não, ele vai fazer primeiro um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. O benefício não é concedido com base na doença, e sim com a incapacidade do trabalho. O Giovanni está em Coreaú. Alô, Giovanni, abraço para você. Seja bem-vindo. Estou ouvindo o programa em Coreaú. Coreaú, abraço aí a todos de Coreaú na sintonia. Quem tem um membro da família recebendo um BPC, o pai pode contribuir como facultativo baixa renda sem prejudicar o BPC? Olha, eu recomendo contribuir com um código de 11%, 1473. Você pode contribuir como segurado facultativo. Se você também tiver no CAD único e não for o recebedor do BPC, aí você pode fazer o pagamento no código 1929, que é o código de 5% do salário mínimo também, que não vai ter nenhuma interferência no benefício do seu familiar. Cosme Nogueira, em Icó, dei entrada no processo de auxílio-doença que foi negado em 2019. Será que ainda sai? O meu advogado disse que está esperando. Já estou aposentado por idade, tenho 60 anos. Dei entrada no processo em 2019, já fiz perícia em 2022 e nada até agora. Com certeza deve sair, né? Se já foi feita a perícia, agora é só o juiz sentenciar esse processo. Célia, em Russas. Meu esposo tem depressão e ansiedade. A cada 3 meses é feito pedido de prorrogação. Esse tipo de doença dá direito a uma aposentadoria, já que o meu esposo não melhorou? Já é a 3ª vez que pedimos a prorrogação. Dá sim, agora precisa ter um laudo definitivo dizendo que ele não recupera mais, né, essa condição. Não há como fazer reabilitação, não há como trabalhar uma melhora, e aí o laudo médico atestar que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, finalizamos por aqui mais uma edição do especial Caminhos da Aposentadoria. Na próxima semana estaremos novamente esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes e internautas, e você pode durante toda a semana enviar a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Envie pra gente, entre em contato com a nossa produção no nosso WhatsApp 859-9273-4353. O nosso muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos os ouvintes que confiam nas nossas respostas, nas nossas informações, e até o próximo programa, se Deus quiser. Grande abraço, boa semana a todos. Tchau, pessoal! Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.